a reforma tributária ela tem seguido por esse caminho de sistematização dos regulamentos. Então a gente vê essa modernização com bons olhos, porque ela realmente vai facilitar. As empresas aí de médio para pequeno porte, elas estão totalmente despreparadas para esse cenário, totalmente despreparadas para o modelo tecnológico que se apresenta. Ou eles vão fazer uma curva muito rápida, ou vai acabar verticalizando ainda mais o mercado para a mão das grandes empresas de software. Você precisa se preparar para uma mudança tecnológica, uma mudança operacional. A reforma não vai ser só mais uma obrigação fiscal ou mais um cumprimento de legislação. Você vai ter que reorganizar o seu negócio. E muitos negócios, se não fizerem isso, vão ficar para trás ou estão fadados a ser descontinuados. Sejam muito bem-vindos. Você que é participante da Jornada da Reforma Tributária, mais uma vez tenho aqui o orgulho de apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast, o Território Tributário. E hoje estou aqui com o meu amigo Viel. Seja muito bem-vindo, Viel. Obrigado pela oportunidade de falar mais um pouco desse tema também. É sempre um tema em alta, né? Principalmente nesse momento. Então, vamos bater um papo aí. Legal. Bacana. Bom, Viel, eu gostaria que você começasse aí se apresentando aqui para a nossa audiência. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Beleza. Fica à vontade aí, o microfone é seu. Tá. Bom, eu sou Antônio Viel, então eu atuo hoje como especialista de produtos da TOTUS, né, na função de consultoria tributária, agora com esse projeto da reforma, né? Então é uma dedicação total aos impactos da reforma em toda a linha de produto, né? A minha atuação é mais no segmento para varejo supermercadista, né? Então a gente mapeia todo o impacto disso da reforma e distribui entre os projetos que a gente precisa resolver sobre esse tema, né? Que a gente tem um longo desafio aí nesse período de transição, né? Meu amigo, a gente te chamou aqui porque a gente está impactado, né, com as mudanças. A gente tem clientes que usam a ferramenta da TOTUS, né? Uhum. E a gente acompanhou toda a movimentação que vocês fizeram, uma movimentação muito responsável, que está permitindo aí para os clientes operacionalizarem as mudanças. E é muito importante pegar a sua visão, né? Como você está vendo essas mudanças, a gente falar um pouquinho dos impactos, porque é fato que não tem uma reunião que eu não faça com um cliente que não tem ali algumas perguntas que elas se repetem, né? Sempre aparecem. E eu vou introduzir isso aqui no nosso bate-papo para ver o que você tem de informação, de visão, como você enxerga, né, que o varejo será impactado e o que a gente precisa fazer de lição de casa para chegar bem do outro lado, né, desse cronograma de 8 anos. Sim. A gente tem a percepção, né, e eu vou dar a minha visão do meio da tecnologia, principalmente, Sim. né, apesar de eu ter trabalhado a vida toda nessa área fiscal, mas agora olhando para a tecnologia, a reforma tributária, ela tem seguido por esse caminho de que a gente até usa o termo de sistematização dos regulamentos, né? Então o fisco tem trazido esse olhar de aplicar a tecnologia onde for possível. Isso traz conformidade, assertividade, ele onera menos a operação, a burocracia. A gente sempre que falava de tributos, a gente apresentava aquela conta lá, né? Eu tenho 200 mil normas, custa X mil horas para o empresário apurar os seus impostos no Brasil. Então a gente vê que o maior impacto da reforma é realmente na redução disso. Inclusive a quantidade de dispositivos legais, a quantidade de tecnologia aplicada. Então a gente vê essa modernização com bons olhos, né? Não porque todo mundo vai correr para a tecnologia, mas porque ela realmente vai facilitar num ambiente, num assunto que é tão complexo, tão burocrático no Brasil. Então a gente sente que, principalmente no varejo, que ele tem uma quantidade, um volume muito grande de operações, isso vai fazer total diferença, né? A gente está falando de reforma tributária desde 2023 e alertando os clientes, né? Quem a gente assiste de perto, né? Você precisa se preparar para uma mudança tecnológica, uma mudança operacional. A reforma não vai ser só mais uma obrigação fiscal ou mais um cumprimento de legislação. Você vai ter que reorganizar o seu negócio. E muitos negócios, se não fizerem isso, vão ficar para trás ou estão fadados a ser descontinuados. Sim. Então, a gente tem trazido bastante esse olhar de
a tecnologia está muito ligada à reforma tributária. Então, não basta que só o teu fiscal, o seu time tributário queira resolver a reforma tributária dentro de casa. Você vai precisar, inevitavelmente, do time de tecnologia para trabalhar nisso. Sim, e isso eu posso reafirmar, né? Tenho essa visão também. Eu trabalho com compliance tributário desde 2009, já enxergando, né, a movimentação ali do projeto SPED. Já foi Sim. uma movimentação que permitiu trocarmos de fase. Porém, muito ainda, como você bem falou, era manual, né? Então, normas escritas que não se convertiam em uma sistematização eficiente, né? Sim. Então, muito espaço para interpretação, muito espaço para erros diversos, né? Até alguns intencionais, né? Sim. E era um momento que eu peguei essa transição do SPED, que a gente passou de uma escrituração, vamos falar aqui do modelo contábil e fiscal, né? De uma escrituração totalmente genérica por documento, que eu ainda vinha com um resto de nota que não era eletrônica, né? Então, classificação tributária correta nem se fala. Você está falando, intencional ou não, a gente tinha muito problema. Sim. E aí o SPED trouxe um registro muito mais analítico, item a item. Isso foi uma dor de cabeça para o escritório contábil, até para o cara precificar o serviço dele, porque passou a ter um trabalho manual ali que já começou a ficar ineficiente. Manualmente, então, eu tinha um cara que digitava 1000 notas por dia, para ele digitar item a item, quantos caras eu vou precisar botar aqui para fazer isso? Ali a tecnologia já começou a dar sinal, ó, preciso estar embarcado aí, senão você não vai dar conta. Né? É verdade. A nossa empresa aqui, ela cresceu rápido porque a gente montou uma ferramenta que fazia escrituração já partindo do documento fiscal eletrônico, sem necessidade de digitação. E agora a gente percebe que isso já vem sendo usado pelos sistemas, né? Sistemas legados. E a própria Receita agora vai fazer isso, né? Através ali da operação assistida. Queria que você falasse um pouquinho aí, o pessoal me pergunta bastante, né? Como vai ser o novo sistema da Receita? Aí com a visão de empresário mesmo, né? E o que isso muda no dia a dia do supermercado, né? Sim. Da empresa, o que isso vai mudar? Como é que é o novo sistema e como é que ele muda as coisas? Então a gente está saindo, né? Estamos no período de migração do modelo fiscal escritural, que a gente chama, que é, apesar de eu ter todos os documentos fiscais, os que eu emito, os que eu recebo, eu tenho a possibilidade de escriturá-los conforme eu entendo que deve ser a minha apuração. Então eu faço uma limitação de um crédito que eu acho indevido, uma compensação, a minha venda eu posso tributar conforme o meu entendimento. Coloco isso num pacote, que são as obrigações acessórias, e mando para o fisco apurar com base nisso. E aí o fisco, ao longo do tempo, foi se modernizando e cruzando essas obrigações acessórias com o documento fiscal. Isso aconteceu, naturalmente acontece já faz anos, né? Esse controle do fisco. Então, vendo essa modernização desses sistemas por parte do fisco, né? Qual a necessidade de uma obrigação acessória para refletir a mesma informação que o documento já faz? Então, o modelo de apuração assistida que é proposta na reforma é os documentos fiscais são suficientes para alimentar a apuração na visão do fisco. Então, com todos esses documentos que eu recebo, que eu emito, despesa, serviço que eu tomo, tudo isso alimenta uma apuração oficial e eu só vou lá, vou dar um match assim, muito similar ao que eu faço com o imposto de renda, né? Então eu vou lá, tenho uma pré-preenchida, uma apuração pré-preenchida, eu vou lá, confiro se tiver ok, essa é a minha apuração oficial. E aí, possíveis ajustes que eu tenho, eu vou sempre ter dispositivos para fazer esses ajustes nessa apuração. Então eu não vou ter uma obrigação acessória complementar. Tem os documentos fiscais, os eventos, as notas de débito e crédito, tudo isso é para alimentar essa apuração assistida, e aí eu vou fazer tudo por lá. Vou gerar o meu imposto a pagar por lá, fazer as minhas compensações por lá, faço o pagamento, dou baixa, e esse vai ser o controle que o fisco vai trazer. Eu costumo exemplificar, é até legal falar isso para vocês, eu costumo exemplificar falando que é como se fosse o internet banking do fisco, né? É isso aí. Então a gente manda o documento, os eventos, abre,
e isso aí. todas as linhas do documento já estão lá com a visão que foi entregue no documento. Então, se no documento a gente tem as tributações, tem a descrição, tem o valor do débito, tem os valores dos créditos, uma simples conta, né? Ali, conciliação daquilo é o que vai gerar o meu imposto. Exato. Né? Então eu faço esse paralelo e aí parece que as pessoas entendem. Né? Pô, legal. Então começa a materializar mais. E aí o pessoal volta e fala, mas o que isso muda? E eu falo, muda tudo. Exato. Muda tudo, né? Exato. Porque agora a gente não tem mais essa margem para interpretação, né? Isso. Prévia ou posterior. Isso. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, dessa interpretação prévia, né? De como é o modelo proposto ali do uso da calculadora tributária, né? Dessa interação ali da empresa com o documento, com o fisco contando qual é a regra tributária. Sim. Esse projeto, então, ele traz vários periféricos para que a apuração assistida funcione sem muita interferência do contribuinte. Então, a ideia do fisco é que ele receba, absorva tudo isso já em conformidade. Então, com toda a tributação correta, sem problemas no documento fiscal. Então, para isso, eles criaram, que faz parte de uma premissa da proposta inicial da reforma tributária, que é a transparência, que é a calculadora tributária, né? A calculadora da reforma tributária. Então essa calculadora ela tem a finalidade de capturar aquilo que está no documento fiscal, e isso pode ser feito até previamente ao documento fiscal, em caráter de simulação, mas ele vai atribuir o mesmo cálculo que o fisco fará na sua apuração. Então é para garantir que exista uma conformidade a hora que eu estiver fazendo meu documento e não ter erro na hora que subir isso para apuração. Então a ideia do fisco, você quer fazer um documento fiscal aqui, eu te permito calcular do mesmo modo que eu vou calcular, e aí você emite o documento fiscal, tudo correto, a gente está entendido. Óbvio que isso, ainda mais nesse período de transição, pode ter alguma divergência por conta de classificação, que isso vai ser amadurecido com o fisco e vai permitir também ajustes que eu faça nessa apuração por eventos, enfim. Mas a ideia é basicamente essa, é trazer essa transparência do que precisa ser calculado, e em conjunto com as regras de validação que serão aplicadas aos documentos, a gente tem novas regras para inibir erros de tributação, mas a calculadora vai trazer essa conformidade aí para quem, obviamente, acoplá-la, né? Porque quando a gente fala de grandes operações e de volume, eu não vou lá colocar um item para cada documento para calcular. Então, isso tem API de integração com o seu sistema, precisa ser integrado para que você utilize isso previamente, seja uma crítica prévia à sua operação para não travar a sua operação, mas é uma grande inovação que o fisco está propondo. Eu te mostro a forma que eu vou calcular. Então, eu estou te dando uma garantia aqui que se você fizer assim, tá de acordo. Eu até, um outro assunto que eu quero introduzir, tá ficando técnica a nossa conversa, né? Não poderia ser diferente. Depois eu prometo que eu vou chegar na parte mais de impacto de carga tributária, de como o mercado vai se comportar, mas eu acho que isso é muito importante para o pessoal, porque tem muita informação ruim circulando, né? E aí, na prática, parece que as pessoas não explicam como é. Então, o que o Viel falou, e passar um pouquinho da minha visão, hoje nós teremos, né, uma calculadora tributária que nos permite não errar. Então, a gente pode alterar e adequar o sistema para perguntar para a calculadora tributária e emitir o documento correto, e aí deixar de fazer isso lá na frente da apuração, ou ainda evitar o problema de ser autuado. Então, realmente, o fisco está descendo com uma camada toda moderna, né? Falando das linguagens mais avançadas. Isso. E o que me parece, Viel, você trabalha numa grande empresa de software, mas me parece que as empresas aí de médio para pequeno porte, elas estão totalmente despreparadas para esse cenário, totalmente despreparadas para o modelo tecnológico que se apresenta. Sim. Então, ou eles vão fazer uma curva muito, muito rápida, ou vão se escorar em um parceiro muito estratégico para fazer toda essa jogada tributária, ou
vai acabar verticalizando ainda mais o mercado para a mão das grandes empresas de software. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, qual que é a sua visão, se Sim. você está vendo a mesma coisa que eu. Não, Vamos lá. a gente vê, e o que endossa o que você colocou agora a gente vê a própria iniciativa do Fisco agora no meio de dezembro que precisou ser retiradas as penalidades para o cara que não informasse os novos impostos. Essa é uma medida, obviamente, sobre a percepção desse despreparo da maior base de contribuintes, que é o médio e pequeno. Então, exigir essa virada agora com esse despreparo aparente, né, seria um caos total na questão de faturamento, de operação, de qualquer segmento isso, né? Sim. E a gente tem percebido muito, e principalmente o cara desassistido, né? A empresa que o cara, ele não sabe o que ele precisa fazer e ele não sabe a quem recorrer. Isso é preocupante porque esse cara, muitas vezes, ele tem um escritório contábil que assiste ele, mas não nesse nível, que é a mesma conversa que a gente teve do SPED. O cara nunca chegou nesse nível de profundidade da operação para dar esse tipo de detalhe, para reclassificar o mix inteiro desse cara, fazer uma revisão onde ele tem oportunidade dentro da nova regulamentação. Sim. Então, esse cara realmente está desassistido. E a gente está num período, num fôlego que o Fisco deu em 2026 para essa transição, que é para testes, que é para homologação, mas que cada vez esse serviço vai ficando mais escasso no mercado, Sim. essa especialidade, e mais caro também, né? Então, quem se antecipou, a gente já observa contribuinte emitindo nota com imposto novo, calculando tudo certinho, tendo previsibilidade do negócio dele para os próximos anos, com as cargas progressivas que ele vai ter, mas o cara que não está vendo isso, se ele tiver que fazer essa curva que você falou, vai ser algo muito agressivo para ele absorver no negócio. Isso pode custar muito caro ou pode custar o negócio. Sim. Se o cara não conseguir em tempo virar, quantos dias você consegue na sua empresa absorver a operação sem emitir um documento fiscal? Sim. Hoje ninguém passa horas sem emitir um documento fiscal. Então você imagina para um varejo, né? Qual que é o impacto de eu travar minha operação de venda porque meu documento está saindo com o imposto errado? Isso é impensável. Mas se o cara não se mexer em 2026, ele está afadado a passar por essa situação. Sim, e a gente acompanha. O pessoal ainda está muito adequado, muito apegado ao que era, né? Então, hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião crítica com o cliente, porque o comercial dele compra baseado no NCM que o fornecedor declara. E a gente começou a fazer o cruzamento ali do CCG, né? Que é o cadastro... agora me fugiu. Mas é o cadastro geral ali das tributações que a Confas está disponibilizando. Então, antes a gente não tinha o vínculo EAN versus NCM. E o NCM é muito importante para você definir a tributação. Sozinho ele não funciona, mas ele é bem importante. Então, o EAN, né, que é o GTIM, o código de barra, ele é obrigatório. Só que muitas empresas populam aquele campo com dados inconsistentes, né? Sim. Que a gente chama de EAN inexistente. Aquele dado está errado, ele não é um dado validado pelo órgão, né, que é a GS1 que controla isso. Então, a gente fez uma revisão e identificamos vários códigos que não existem. E a gente propôs para fazer uma alteração naquilo, né? E aí deu bastante trabalho para explicar para o cliente, uma empresa grande, que o EAN que está ali, ele não tem lastro e que logo o cupom vai parar de ser emitido. Sim. Né? O documento fiscal que ele recebe do fornecedor vai travar, porque aquele dado não tem validação. Exato. Não tem mais como passar. Sei que vocês têm uma carteira grande, vocês atendem grandes empresas e tal. Mas qual é a taxa de clareza que as pessoas têm sobre isso, né? Os usuários, os diretores e tal? Porque eu percebo que é baixa e que eles não entenderam ainda que a chave virou e que o fisco vai fazer uma peneira, né? Uma filtragem muito mais fina, deixando passar muito menos tipos de inconsistências e de informações não verdadeiras. Sim.
Isso é tão importante, antes de eu falar da nossa visão de impacto, né, da minha visão de impacto, hoje a gente exercita a calculadora tributária que a gente estava falando, basicamente com o NCM, o entendimento da descrição da mercadoria para os novos enquadramentos tributários de IBS e CBS. A calculadora trabalha hoje Só para com o isso, NCM, né, e a calculadora oficial do fisco a gente está falando. E eu tenho dentro da nomenclatura comum do Mercosul classificações genéricas. Então eu não tenho o nível de especificidade que o código de barras traz. Por exemplo, a gente tem no varejo alimentício um NCM que é 2106, que é outras preparações alimentícias. Cabe tudo lá dentro. Então ali cabe tudo que você imaginar que a indústria não classificar ou que ela entender ser interessante classificar ali. Mas eu tenho regimes de benefícios de redução de alíquota na Lei Complementar 214 que tem NCM no bolo, mas para um produto específico. Então imagina que eu vou abrir um mix que eu tenho aquela NCM em 300 produtos. Quais deles têm esse benefício? Então, eu não manter esse cadastro atualizado a nível de código de barras, eu corro o risco de tributar indevidamente a minha operação. Então, eu tenho, além de tudo, né, além de manter o meu cadastro para possíveis cruzamentos futuros, eu já posso tributar errado a partir da implementação disso. E a gente vê que esses cadastros realmente, principalmente operações que têm um mix muito grande, eu tenho cadastro de produto todo dia, toda hora, eles realmente são, não vou dizer deixados de lado, mas não têm a atenção que eles deveriam ter para fins de conformidade, que é o que a gente está falando. A empresa enxerga como custo, né, Viel? Exato. Normalmente Exato. o pessoal fala assim, mas eu tenho lá 2, 3 pessoas É isso. e já é caro. Só que a isso. pessoa não tem ferramenta de consulta, Isso. né? Muitas vezes não tem todo o entendimento tributário, até porque se colocar uma Sim. pessoa que tenha todo o entendimento tributário lá, É. já custaria muito Já caro e é não muito teria, caro. né? Às vezes É seria isso. difícil É. de comprar essa Você não vai achar o hora, cara né? para fazer isso com esse conhecimento. Né? Exato. Mas a gente pode falar aí seguramente que, na minha visão aí, cara, 90% aí dos decisores, eles não entenderam ainda o que significam essas nomenclaturas e qual é o impacto disso pro negócio. E dentro desse assunto eu gosto de chamar a atenção, porque daí o cara talvez pare e pense para olhar mais do que as mercadorias, que é o core do seu segmento, do seu negócio. A Lei Complementar 214, a reforma tributária, te permite o creditamento sobre as despesas que você não podia fazer antes. Então é muito comum que em qualquer operação, qualquer segmento, a despesa do cara ela é escriturada lá, despesas gerais, despesa de manutenção, não tem especificidade nenhuma de código de serviço, de alíquota, nada disso. A gestão do cara é essa, é um budget que eu tenho para controlar isso via orçamento, mais escrituração, eu não ligo porque eu não faço crédito. Agora, eu vou poder descontar crédito na apuração assistida dessas despesas. Então, esse é um ponto que vai doer no bolso se o cara não classificar corretamente. Mas você sabe, Viel, que aqui a gente tem aí a área de recuperação de créditos tributários e o pessoal não categoriza nem o produto. Exato, o é um produto lançamento mesmo genérico. sai errado com débito de imposto a mais ou a menos. Isso. Quem dera a despesa. Então, por isso que existem empresas de recuperação tributária, né? Sim, sim. Porque justamente pega ali para reprocessar e olhar no Isso. detalhe. E assim, por mais que a gente fale que é uma perda financeira, tá difícil convencer o pessoal de finanças, né, que eles fazem parte, né? Então, você tá aqui com a gente, se você é de finanças, e que é uma grande minoria, você já pode se considerar vitorioso, porque a gente fez até um movimento grande de trazer um evento para 1.200 CFOs aqui em São Paulo, justamente para levar informação sobre reforma tributária e mostrar para eles que não é mais do mesmo e que não dá para continuar colocando isso nas costas do TI ou colocando nas costas do tributário, né? Você está falando de orçamento, está falando de perda de competitividade, você está falando de recalcular as margens. Então, é preciso um planejamento estratégico muito bem feito. Porém, tem uma outra questão aí que a gente enfrenta, que é a falta de normatização, né, Viel? Como é que vocês estão lidando com isso, cara? Com essa falta de normatização, com essas regras ainda incompletas? Como a gente pode ajudar os nossos clientes, né? O pessoal aí, os membros da Jornada da Reforma Tributária,
a viverem com o que tem hoje. Né? Então, muita gente fica perguntando, mas como é que vai ser, gente? Olha, se a gente cuidar do que é para agora, tem muita coisa. Sim. Como é que vocês estão... Como é que você vê isso aí? Como é que vocês estão tratando? E nisso a gente sofre um pouco porque a gente precisa oferecer essas soluções. O seu negócio também está voltado para isso. Oferecer soluções com conformidade para o cara não correr o risco. Mas a regulamentação, ela está enxuta até agora, então a gente tem a lei complementar, poucos dispositivos mais técnicos, então regras nas notas técnicas voltado para documento, e a gente tem uma promessa de regulamentação agora para o primeiro trimestre para os novos impostos. Então a gente tem que pegar essa legislação e enxugar e trazer o que eu tenho de certeza dali, o que eu consigo extrair de certeza. Então tudo isso que a gente está falando aqui, classificação de tributos, é algo que eu já tenho uma base oficial. A classificação tributária, que é a nova nomenclatura lá da reforma, eu já tenho uma tabela oficial para trabalhar com isso. Então eu preciso cumprir com todas as obrigações que eu já tenho oficialmente o que eu preciso fazer. Obviamente a gente tem a ânsia de saber qual vai ser a alíquota, qual vai ser a carga, mas se eu tiver a minha base de dados ali, tudo, eu sei o que vai ser tributado, eu sei o que vai ter redução, eu sei o que vai ser isento. Quando eu tiver a alíquota, eu só aplico a alíquota e tenho o resultado disso pronto. Né? Então eu tenho que deixar tudo ali pré-pronto só para eu temperar com a informação final que vai sair. A regulamentação basicamente vai trazer algumas minúcias de prazo, de penalidade, de entrega, mas basicamente as regras do jogo estão postas. Né? Eu já tenho obrigações principais para cumprir, que são os novos impostos no documento. Muito bom, Viel. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho agora, saindo da parte técnica, né? Como é que você vê isso, o impacto das mudanças para o segmento que a gente atua, né? Também atua aí no varejo supermercadista, o varejo mesmo ali. Então a gente tem clientes que não são só varejo alimentar, utilidades domésticas, material de construção, varejo. Mas quando a gente fala de varejo supermercadista, que creio tem uma base grande aí que a gente tem e atende em comum, como é que você vê a reforma tributária para eles? Eles vão ganhar competitividade? A carga tributária vai ser maior? Vai ser menor? Vai ser justa? Vai ser injusta? Sim. Qual é a sua visão? A sua visão mesmo? Sim. Eu penso que a gente vai ter um reequilíbrio, né? Olhando para um mix de supermercado, por exemplo, a gente teve uma ampliação da cesta básica, que é uma representatividade grande na operação. Então, a gente tem a inclusão aí das carnes, por exemplo, que é um segmento forte, que a gente tinha pelo menos a tributação do ICMS incidente. Então isso muda bastante na questão de planejamento tributário, mas ao mesmo tempo a gente tem o que está batendo na porta aí, o imposto seletivo, que isso é o medo de onde isso vai afetar, né? Então eu tenho lá previsto bebidas açucaradas, aquilo que tiver um índice de gordura alto. Então quando eu olho para o mercado, eu tenho uma infinidade de produtos com essas características, e a regulamentação, novamente, como você abordou muito bem, ainda é muito ampla. Eu não tenho um nível específico para classificar esses produtos, mas é algo que vai reorganizar, inclusive, precificação. Eu vou ter que olhar para essa incidência, para essa nova base de cálculo, onde isso vai ferir minha margem, porque geralmente em supermercados, aí falando de negócio, o produto que é a bebida alcoólica ou com alto teor de açúcar, alto teor de gordura, é o atrativo promocional que eu faço lá para trazer o cara a comprar o commodity, né? Porque o resto ele acha em qualquer lugar. Então, essa reorganização tributária, ela é lição de casa, né? Agora que eu vejo muito, até puxando o gancho de possíveis oportunidades, a reforma com essa amplitude da legislação, né, essas possibilidades, a gente tem regimes lá que podem impactar indiretamente no mercado, mas que eu tenha que olhar para o meu negócio se eu consigo ter estratégias de ganho, né, frente ao meu concorrente. E eu vou dar um exemplo que eu exercito sempre aqui, né? Na lei complementar a gente tem um regime especial para restaurantes e lanchonetes, que reduz a tributação em 40% para um item que tenha um preparo no local. Mas esse artigo ele é tão pequenininho, né? Então eu tenho lá que só não entra um produto que eu adquiri de terceiro que não tenha preparação no local.
Mas o que é essa preparação no local? E vamos criar uma tese tributária, então. Uhum. Se eu pegar uma Coca-Cola, abrir, botar no copo pão gelo, eu tive uma preparação no local. Uhum. Esse vai ser o critério? Estou servindo um produto pronto para consumo. Certo. E eu tenho hoje, é muito comum na expansão de grandes supermercados, eu tenho um restaurante na minha loja, Sim. eu tenho uma lanchonete na minha loja. Faço Então, pizza. exato, exato. A pizza é um ótimo exemplo. Então, eu tenho a pizza lá, se eu vender assada na minha padaria, opa, peraí, minha padaria não é lanchonete, ela não está no regime. O que vai caracterizar ela como lanchonete? Eu botar um jogo de mesa, eu mudar o logo, virar lanchonete e pagar 40% menos da alíquota. Sim. Então essas são teses que a gente, provavelmente o mercado vai começar a estressar, onde eu tenho uma redução que eu estou falando de 10%, numa alíquota de 26% eu vou pagar 16%, em produtos que estrategicamente eu posso alocar nisso com uma mudança talvez física na minha loja, ou com uma reapresentação daquela mercadoria. Então são oportunidades de redução de tributação que o cara tem que olhar. Isso está nas entrelinhas da legislação, não está na lição que todo mundo vai cumprir, não está na obrigação principal. Isso é puramente estratégia de negócio, né? Sim. Meu amigo, eu sinto que o supermercado ele vai ter ali assim, eu falei para um cliente e acredito nisso. De todos os segmentos, ele é um dos grandes beneficiados, né? Sim. Ele é o que está saindo vitorioso da reforma. Eu acho que é o supermercado, porque ele acaba entregando alimento para a população. O Né? varejo alimentício em geral. Eu vejo que sim, é uma boa, assim, é uma boa medida, né? Uhum. E pelo sistema tem a tendência também de acabar com a informalidade, Sim. né? E acabando com a informalidade, você consegue ter uma concorrência mais leal, Sim. né? Então, isso acaba alavancando as empresas mais eficientes operacionalmente, Isso. né? Uhum. Quem gasta menos para colocar o produto ali Isso. na prateleira. Como é que você vê, Viel, pelo sistema que está desenhado, essa questão da informalidade, né? Seja aquela informalidade porque o camarada não declara a venda, aquela informalidade também que o camarada busca um subterfúgio tributário, não importa qual, né? Para pagar menos imposto. E eu sempre faço esse paralelo, e é um assunto bem recente aqui, que são os controles do fisco em relação ao financeiro, né? A gente está num caminho em que o fisco está controlando o máximo possível, e isso seria natural, ninguém deveria se assustar com isso, que é o mesmo que eu aplico no meu segmento. Se eu tenho um supermercado e eu estou vendo que está sumindo uma mercadoria, então eu vou tomar as medidas para isso. Primeiro eu boto uma câmera, consegui filmar, agora eu boto um segurança, agora eu boto um cara do prevenção de perdas. E o fisco seguiu o mesmo caminho. Tem o cara que não está pagando imposto, que não está emitindo nota, eu vou monitorar os recebíveis dele na maquininha de cartão, eu vou monitorar a conta dele no Pix, a conta da pessoa física, vou na conta da esposa dele. Então, eu acho que essas medidas de monitoramento, elas vão sufocando a informalidade aos poucos, né? E isso vai ser inevitável. É lógico que zerar isso é impossível, até porque nós estamos falando que nós temos meio de pagamento em dinheiro, isso não vai Sim. acabar, então isso vai sempre existir. Mas isso sufoca um pouco o cara que está, às vezes, na frente do supermercado comercializando um produto com uma margem muito superior, sem emitir uma nota, sem pagar nenhum tipo de imposto. Né? Fica mais fácil de rastrear, né? Isso. Fica isso, muito mais fácil de rastrear. Isso. A gente já acompanhou, volto de novo, né? Com a implantação de nota fiscal eletrônica, os governos colocando a substituição tributária, né? Para itens ali de alto giro. Sim. E realmente concordo com a sua visão. Não é que... E tem muita gente desesperada, tá? Então, às vezes, é engraçado. Empresas que você nunca falou, nunca imaginou, te procuram com problemas que você jamais pensou que existissem. E, assim, com uma grande interrogação na cabeça, né? Como eu faço agora? Juntando isso, a gente também tem ali o fim dos regimes especiais, né, de CMS, que começam a partir de 2029. Como é que você vê essa medida, Vel, ali de 29 para 32, o fim do ICMS, né? Começa em 29, acaba em 32, mas como é que você vê isso e o que você acha que as empresas precisam e devem fazer para se preparar para esse cenário aí?
eu já vou puxar desde já iniciativas que estão relacionadas com isso, né? Então a gente está vendo os estados que têm esses fundos de compensação, esses fundos de reserva e até a substituição tributária, que é uma medida do Estado para ter mais controle da arrecadação. A gente já vê medidas desde já de retirar um mix de produto da substituição para ter essa arrecadação mais visível, né? Ou aumentar, diminuir os benefícios, na verdade, né? A gente teve Diário Oficial do dia 31 de dezembro. Reduz para o lucro presumido lá em 10% aquilo que era isento, vai ter que pagar 10% da alíquota. Então a gente vê uma medida também no âmbito federal, então me parece ser uma tendência que o fisco em geral deve reduzir benefícios e aumentar gradativamente os meios de arrecadação, pelo menos para ter essa base mais controlada. Talvez tenha impacto por conta de transição do governo, enfim, mas nós estamos falando de arrecadação pura, né? Então acho que essas transições vão acontecer e eu tenho que ter um controle minucioso disso, porque eu tenho ao mesmo tempo essa balança descendo para os impostos atuais e subindo para os impostos novos. Então, essa projeção, a gente vê muita curiosidade do contribuinte interessado, do cara interessado e ter essa visão projetada do negócio dele para os próximos 8, 10 anos. Então, eu acho que isso ajuda muito a inteligência artificial, né? Propostas que contribuem nesse nível de ter esse nível de análise, entregar esse nível de resultado para planejamento de expansão do cara, o que, que ele vai fazer. A gente morre o ICMS, morre regimes por localidade, morre benefícios regionalizados, incentivos locais. A gente já vê aí também com essa tendência valorização de imóveis e centros comerciais estratégicos, né, onde a logística é favorecida e cai aquele favorecimento tributário, né, que era uma premissa para planejamento de expansão, de centro de... se mudando, né, para Isso, vamos falar, para extrema. Extrema é um exemplo, tá lá cheio de galpão lá, porque tributariamente tinha uma vantagem. Então, agora será que a logística, só com a logística isso faz sentido, né? Então a gente já até vê aí a especulação imobiliária de galpões mais estratégicos, porque o benefício tributário pode acabar. Então quem tem vamos dizer, uma margem considerável dependente desse tipo de planejamento, é importante o quanto antes o cara repensar, redesenhar esse modelo. E, novamente, como que ele vai fazer isso agora, né? Você precisa do seu data lake, de tudo isso, da sua revisão de cadastro, da localidade dos seus clientes, dos seus fornecedores e montar os cenários mais favoráveis para isso. Com isso eu vou encontrar, bom, então talvez em 2028 eu tenha que ter uma virada aqui, trocar esse fornecedor ou negociar com o cara se consegue me faturar de outro lugar, né, onde que você vai estar abastecido com isso, vamos deixar esse estoque no poder de terceiro e você fatura para mim direto. Então são estratégias que precisa começar a pensar agora, né? É isso aí. Concordo contigo, cara. A gente está muito alinhado aí em termos de visão, mas é tanto volume de trabalho, né, que cada fase traz, que realmente o que você falou faz todo sentido, né? O que a gente pode fazer é focar no que a gente já sabe e montar essa base, né? Isso. A parte ali da fundação, do alicerce, que é você ter um data lake, ter os dados do seu produto, no nível do produto, ter também informações do fornecedor e ter informações do cadastro, né, tributário do item. Isso. Então, isso aí é a nossa base para a gente fazer qualquer tipo de projeção, cenário, estimativa. Então, quem fizer isso vai tá, com um diferencial e, com certeza, muitos que estão aqui estão atrás de o que eu faço, como eu faço. E é por isso que você não pode deixar de acompanhar a gente aqui, porque a gente vai trazer outros insights, especialistas como o Viel, que estão ali realmente com a mão na massa, fazendo ali, movimentando uma máquina sólida e ao mesmo tempo pesada, né? Isso. Que atende aí uma grande parte dos supermercados e dos varejos brasileiros. Então é bom saber que temos empresas sérias aí, com a visão correta, com caras como você ali, projetando, arquitetando esse futuro, porque realmente
o software, a tecnologia tem um papel aí muito importante, né? Eu vou dizer que é o papel principal, né? Sim. Não tem outro. O papel principal é da tecnologia. Se a tecnologia Sim. for ruim, É. a gente não vai sair do lugar. E aí eu reforço que, não para tirar do nosso lado, né? Mas a gente está passando por uma mudança conceitual, né, da parte tributária. Uhum. Então a gente está acostumado com um modelo de escrituração aí de não sei quantos anos, e a gente não pode ter também internamente essa crença de que a tecnologia vai resolver todos os problemas do meu negócio sem que eu capacite as minhas equipes, sem Sim. que eu defina quem vai ser o gerente desse projeto, quem vai coordenar todas essas ações que a gente falou aqui. Eu preciso internamente absorver tudo isso. Até porque, se o seu sistema, seja qual for, em algum momento tiver em inconformidade com o que é esperado da legislação, é alguém dentro de casa que precisa criticar isso, que precisa validar essa informação. É verdade. Então, a gente vê também uma resistência e uma dificuldade da capacitação dos profissionais da área para entender a importância de unir a tecnologia, mas eu preciso entender o que na minha operação faz sentido. Se a gente, eu até falo, se a gente for pegar todas as legislações existentes para entender, isso é impossível humanamente. Então, eu pego o meu modelo de negócio, vou procurar o que eu preciso fazer dentro da legislação e vou atender, vou cumprir com a minha conformidade. Mas tem essa lição de casa que é do educacional, que Sim. é do preparar a minha equipe para isso, né? Sim. Você falou muito aí, quer dizer, muito não, você citou agora e acho que é algo muito importante. É isso que eu ia falar de muito. Que é o gerenciamento de projeto, né? Então, nós vemos muitas vezes pessoal de projetos, né? Fazendo um excelente trabalho orquestrando, né? Entendendo o que é necessário de cada uma das áreas. Mas, de fato, ou o pessoal tem pouca informação, ou tem pouco preparo, Sim. né, em relação às mudanças. Então, eu acredito que, e por isso que a gente criou, né, esse movimento da jornada. A gente está fazendo isso para levar para o nosso cliente esse chacoalhão de escuta, precisa mudar no comercial também, Isso. precisa mudar no financeiro também, precisamos ter um cadastro de produtos forte, né? A gente precisa de tecnologia nessas áreas. Não adianta só a gente ficar assim, a empresa de sistema, empresa de sistema. É isso. Porque muita gente usa errado o sistema que tem disponível. É isso. Não conhece, né, ali os modais de integração, até as ferramentas que estão propostas para você fazer uma parametrização bem feita. E pior, às vezes customizam, né, Sim. sem ter a condição. E isso agora vira um problema, né? Então, é bacana esse insight, né, de trazer ali claro que é um projeto que a gente tem cronograma. Então, assim, ninguém pode alegar desconhecimento. Isso. Né? Não é uma novidade. Não é uma Agora, novidade. Mas sim, a gente tem aí uma carência de bons profissionais para fazer isso. Sim. E a gente tem recebido aí muita demanda e é um desafio para nós também, né? Preparar o time, treinar, fazer a informação chegar lá na ponta, Isso. porque a carga de trabalho já aumentou. Exato. Já aumentou. Esse cara já está sufocado pela rotina, e aí você exigir uma mudança conceitual dessa, que o cara se capacite por conta, ele não vai cumprir. Né? Alguém precisa colocar esse projeto para ele, dar as ferramentas para ele, dar um material como esse, um treinamento para o cara, ou então esse é o momento também de eu decidir que eu não quero ter essa estrutura, eu vou terceirizar. Sim. Então, eu vou buscar um BPO, eu vou buscar um parceiro que vai me assistir nisso. Esse é o momento. Eu não tô nem falando que depois vai ficar mais caro. Talvez depois eu não tenha braço para isso. Eu não encontre no mercado um parceiro que me atenda, porque a agenda do cara você pode ter certeza que vai estar cheia. A gente está passando por isso, né? E por isso a gente criou esse movimento educacional e a gente já assumiu aqui a responsabilidade de formar a nossa equipe, né? E quando eu falo de equipe não é só quem está dentro, né? É quem vai chegar, Sim. porque o mercado vai precisar. E daí vem, né, a provocação que não poderia deixar de existir. Como você está vendo a inteligência artificial chegando nesse momento junto com esse caminhão de mudanças? A gente trabalha muito porque, assim, eu tenho a inteligência artificial popularizada, que são as ferramentas que a gente vê no dia a dia,
e eu tenho a inteligência artificial aplicada a negócios, que são os Uhum. agentes efetivos que a gente tem por entendimento que ela precisa resolver um problema, meu. Ela precisa me Uhum. dar uma solução. Não é Uhum. só me trazer insights, porque isso Uhum. a gente hoje, se eu quiser perguntar alguma coisa, eu tenho outras ferramentas para Uhum. isso. Só para eu conversar ou para pedir uma informação, confirmar uma informação. Então, ela precisa resolver efetivamente problemas que são Uhum. esses, como esses insights que eu trouxe de logística. Ela precisa pegar o meu mapa que está lá no meu banco de dados, todos os meus fornecedores, da onde vem, quanto isso custa, e me trazer propostas de como isso vai ser mais Uhum. eficiente. Então, isso vai ser indispensável o uso de inteligência artificial. Não pela novidade dos temas, não para eu perguntar quanto eu vou pagar de imposto em X Uhum. operação, mas para ela me dar esse mapeamento, me dar insights disso e resolver esse meu problema, me deixar mais eficiente. A inteligência artificial por si só, né, como consultivo, a gente tem ferramentas mais Uhum. baratas, com processamento mais barato que resolve meu problema. Sim. E até o que a gente falou, a capacitação, talvez o cara, pô, esse tipo de coisa você não precisaria de inteligência É artificial. verdade. Eu tô pagando um cara para resolver esse problema, né? Uhum. Então eu tenho que separar isso que vai além da capacidade humana em tempo, né, em efetividade de fazer aquele trabalho, para daí sim eu aplicar a inteligência artificial, mas ela é uma tendência absoluta, né, inclusive do fisco sendo aplicado, né? Sim. Você trouxe um ponto muito importante e eu gosto de fazer esses paralelos, né? Eu tenho usado alguns exemplos com a minha equipe para eles entenderem o que Uhum. é inteligência artificial. E porque o pessoal confunde com chat GPT e com Google, né? Isso, Então, isso. inteligência artificial é chat GPT. E aí eu uso o chat GPT como se fosse Google. E eu falo, dou o exemplo do celular. O celular, quando você pega ele, ele tem ali dentro um fax, ele tem ali dentro uma calculadora, ele tem um Aham, despertador, ele tem a caixa de mensagem, né? Que era o correio, agora é você isso, não precisa é mais. isso. Você colocou ali o banco. Então, o celular, ele tomou espaço de vários periféricos, de Uhum, várias coisas que você precisava ter. uhum. E agora você resolve tudo dentro do celular. Então, a inteligência artificial, para mim, ela vai fazer isso. Então, onde você precisava de um analista, um técnico de X, PTO, Uhum. um formulário normativo muito bem escrito, você colocando esses dados à disposição da inteligência artificial dentro de uma aplicação, ela consegue resolver os problemas, Exato, né, isso. que precisam ser Uhum, resolvidos e que hoje são custosos, né, e complexos. Então eu vejo ela descomplicando isso. uhum. Mas, né, para provocar vocês que estão aí nos enxergando, nos assistindo, eu falo o seguinte, ó, do mesmo jeito que o celular trouxe, absorveu A comodidade, né? várias funções, vários Sim, periféricos, eu falo de uma planilha de Excel. Uma planilha de Excel você pode isso. usar como uma máquina de escrever, você pode usar como É uma linguagem de programação, né? você pode usar como uma calculadora, você pode usar como um checklist, ou você pode fazer um programa. Você Uhum. pode fazer um programa. Eu já vi gente, assim, empresas que fizeram verdadeiros sistemas de gestão Tem usando soluções Excel, de mercado tá? comercializadas baseadas no Excel. Mas hoje eu tenho profissionais que chegam aqui às vezes e tem, realmente, eles enxergam que Excel é uma máquina de escrever, Aham, né? Mal consegue digitar alguma coisa ali sim. e aí acaba não usando porque não consegue fazer uma soma Aham. básica. Então, como é que está aí o seu entendimento de uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já criou, né? Como é que você usa, se eu comparar com Excel, a inteligência artificial? Que nível você acha que você está, né? Então, é uma reflexão que as pessoas precisam fazer, os profissionais precisam fazer, as empresas precisam fazer e a gente precisa desapegar, né? E Isso. eu tenho aqui montado quase como uma catequese do uso efetivo de inteligência artificial no nosso negócio. Nós, como gestores, diretores, empresários, a gente precisa usar bem essa tecnologia que está disponível, está barata, para Sim. fazer algo complexo ser resolvido e gerar resultado. Porque dá para fazer. Isso. Agora, a questão é quem vai se debruçar para fazer isso e as empresas que vão chegar com esse bolo pronto, né? Isso. Então, tem Isso. empresas que vão na frente e vão ser pioneiras e vão reinventar o mercado. Uhum. Aí eu gosto de usar muito o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Sim. Livre
ele resolveu vários problemas com um app, né? Interligação de quem tem a demanda com quem tem o produto, pagamento, o meio de pagamento, a logística, a vitrine, né? Tudo, o marketing, a publicidade. Então, se você hoje tem um negócio, você se pluga lá no Mercado Livre, você tem ali uma série de soluções que você não teria. Sim. Então, eu faço esse paralelo, né? E tem gente que achou que internet era fazer site. É isso. Né? E até hoje, quando fala de internet, o camarada, né? Ou a empresa ficou lá atrás. Né? O quanto esses centralizadores de marketplace explodiram em crescimento por conta de ser um hub de soluções, né? Hoje Sim. é mais interessante você ter o teu site próprio, o seu e-commerce, ou você está acoplado numa plataforma que te dá isso, te dá pagamento, te dá logística, te dá conformidade, emite o documento para você, te dá apura até o imposto hoje, né? Exatamente. Então, a gente vê isso, né? E é o que a gente leva para os nossos parceiros, para aqueles que confiam em nós. E eu gostaria de fazer reflexão aí para a turma. É isso aí, muito legal. Viel, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Você gostaria de deixar um último recado aí para o pessoal que tá da Jornada da Reforma Tributária, uma última mensagem? Eu quero deixar um recado de um tema que a gente já trouxe aqui, mas eu quero trazer isso com uma visão de oportunidade para o profissional ligado a essa área de TI, da parte fiscal, do financeiro, né, de tudo que a gente falou aqui que envolve a reforma tributária. Essa também é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de carreira e talvez um risco se você não se introduzir nesse cenário. Perfeito. Né? Porque em algum momento algumas coisas vão virar commodities, né? Como hoje, se você perguntar para um profissional qual é um CFLP, ele sabe de cabeça. Em algum momento isso vai se normalizar, mas e até lá, né? Não dá para a gente deixar rolar as coisas. Porque o mercado não vai parar, tudo isso vai... A gente vai ter soluções tecnológicas, mas eu preciso de gente para pilotar. Eu ofereço um sistema perfeito, com tudo que a legislação exige, com insights inteligentes, mas a gente precisa de pilotos para a reforma tributária. Verdade. Então, também é uma oportunidade profissional para quem é da área. O mercado está se reinventando, a parte legal está se reinventando, então também é um momento de aproveitar e sair na frente com esse aprendizado aí. Muito bom, muito bom. É o recado que a gente passa aqui diariamente para o nosso time, e a gente quer fazer parte daqueles que vão mudar o mercado, né, que vão fazer história, e não daqueles que vão ser deixados para trás, né? É isso aí. Né, que vão perder os reféns, né? Exatamente. Muito obrigado, viu, Viel? Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Então, se você gostou desse conteúdo aí, por favor, permaneça, né, na Jornada da Reforma Tributária, indique para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a empresa que você trabalha. Nós temos aí várias soluções, vários serviços, e um deles, tenho certeza, que vai de encontro à sua necessidade. Caso não tenha, deixa pra gente aí uma sugestão, né? A gente tem aí nas ferramentas lugar para você deixar o seu comentário, para você deixar a sua opinião, a sua sugestão. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Vivian. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.